qual que é a proposta do Craig Kinner. Talvez a gente possa voltar ali no texto, Botelho, porque esse é mais simples. Esse é definitivamente mais simples. Ele fala para a gente olhar para o texto em si, pois não lhes é permitido falar, né? As mulheres ficarem em silêncio. A gente sabe pela própria carta que é difícil ser um silêncio absoluto. As mulheres profetizavam e oravam, e falavam em línguas. E ele fala: antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa. E aí veja que aqui o problema não é uma mulher querer ensinar, é uma mulher querer aprender e fazer perguntas. Ele coloca assim: as mulheres tradicionalmente eram muito, muito, muito menos instruídas que os homens. E o que é para elas fazerem? Perguntar para os maridos em casa. A hipótese do Kinner é que as mulheres estavam perturbando ali as reuniões com suas perguntas, porque elas eram menos instruídas. E aí ele fala da vergonha. A vergonha é uma coisa muito presente no mundo greco-romano, de você envergonhar a sua família, trazer desonra. E não era comum que as mulheres ou os homens falassem com mulheres que não fossem das suas famílias. E o que ele está opondo? Não, mulheres falem com seus próprios homens, perguntem aos seus próprios homens em casa. Então, de novo, provavelmente a gente tem uma tensão na igreja, que é uma mistura do espaço público com o espaço privado, estou sendo bem anacrônica aqui. Uma igreja que é uma assembleia cristã, mas que também é uma casa. E como é que as mulheres, então, devem reagir? Não, elas podem aprender. E é isso que o Kinner fala, ele compara com outros autores gregos da época, né? O mais surpreendente é que Paulo quer que a mulher aprenda assim. Mas ele quer que ela pergunte em casa, então que ela seja instruída, e ele está colocando os próprios maridos aqui no dever de instruir essas mulheres, que eram, na cultura, muito menos instruídas. Então, essa é a hipótese dele. O que Paulo está proibindo aqui? Esse perguntar, que provavelmente elas estavam perguntando, fazendo perguntas e atrapalhando a assembleia, o culto Não público, que faz é o tema que sentido, aparece o não tempo faz, todo ali. não faz sentido esse texto ser um calar da mulher na igreja e ela tá profetizando no mesma carta ali, falando, instruindo, Exato. tudo mais. Não, não faz. Por isso que a gente tem que correr a uma interpretação não óbvia. A óbvia, gente, só para você que está assistindo, é a mulher ficar quieta. Se o texto e toda a carta tivesse falando nisso, e Paulo sempre falasse nisso, mas Paulo ele recomenda um montão de gente, liderança em Romanos 16. Ele está falando sobre a mulher instruir com profecias. E, de novo, é o que a Vicky falou, mas eu quero trazer aqui de novo. Profecia não é esse jeito que a gente acha moderno. Profecia é instruir. Os profetas do Antigo Testamento, eles retomavam a aliança e relembravam, o que a gente precisa fazer é isso. É ensinar Corrigiam. muita coisa, é lógico que é falar. Agora, as mulheres não eram alfabetizadas, elas não eram, os homens eram pela manhã alfabetizados, pela manhã eles aprendiam a profissão do pai, e à tarde, os que tinham um pouco mais de recurso, iam para uma sinagoga perto e aprendiam com a Torá a ler, escrever e a falar em público. Então, existe essa diferença entre, olha, vocês estão começando a emperrar o culto, o momento de aprendizado, fiquem em silêncio e aprendam com quem aprendeu a ler e escrever em casa, façam as perguntas, porque vocês estão desonrando, vocês estão fazendo papel ali de atrasando o culto todo, e mesmo até isso pode. Paulo está sendo, de novo, não seja anacrônico na sua crítica de Paulo. Paulo está preservando as mulheres para não passar vergonha de novo. Ele está, o seu marido em casa vai te ajudar a compreender. E fazendo com que elas aprendam. E aí você vai aprender. E quando você aprender, você vai poder participar de forma melhor, até mesmo quando Deus te usar com as profecias. Então, as profetisas vão poder estar ali. Isso é tão harmônico. É tão Exato. harmônico do que você pegar esse trecho e falar, olha, mulher não pode falar em público. Então, assim, as coxas não é uma resposta. Agora, deixa eu falar um negócio para você. A Vicky tá de parabéns, porque ela tá citando caras muito bons. Não é um cara que decidiu, não é o Felipe Neto que ela tá citando, não, que eu quero inventar uma coisa sobre a Bíblia, sabe? Malacói, do grego. Não é isso, não, gente.
A Vicky está citando o Kinner, que é um dos maiores intérpretes atuais da palavra de Deus. Ele E assim, foi eu tenho comentários grossíssimos dele, nunca consegui ler sim. todos. E Ele assim, foi presidente da Evangelical Theological Society, que é a sociedade que defende a inerrância. Então, Craig Kinner, ele não é pouca coisa, gente. não é. E por ele defender a inerrância, apesar que também não é um termo bíblico, é um conceito muito posterior, por ele não defender a inerrância, ele não vai fazer costura tentando improvisar ali uma teologia. Ele leu aquele texto, acha muito. O óbvio é que a mulher tem que ficar quieta em toda a igreja e não pode falar em todos os tempos ali. Esse é o óbvio quando a gente lê. Mas quando a gente lê a carta toda, a gente fala: tem alguma coisa errada. Ou não tá errado. Ou Paulo tá ficando doido, ou a gente não entendeu direito. Então, as propostas é que existe alguma situação ali que a mulher tem que ficar quieta e aprender em casa, ou é ou é algo que a gente não tem acesso, de uma situação ali que está acontecendo com as prostitutas templárias, ou com alguma coisa, ou é pela a natureza da educação da época. Porque dependendo da mulher, se ela é educada fora, se ela é uma gentia, e a gente sabe que no mundo gentil tem mulheres que sabiam ler e escrever, uma outra. Paulo trata de outra forma essas pessoas. Então, assim, e não é que ele trata de outra forma, que ele trata de um jeito um outro. Ele adapta a mensagem, porque o mais importante é todos serem um em Cristo Jesus. Por isso que ele vai falar em Gálatas que não há homem, nem mulher, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem senhor, todos somos um no Cristo Jesus. É isso que ele está trazendo quando ele vai falar. Essa é a essência do que eu sempre quis dizer, mas eu estou adaptando para os momentos. E uma coisa que uma pessoa escreveu aqui, foi a Fernanda, achei bem legal. Lembrando que o texto é direcionado a uma igreja, e uma igreja cheia de problemas. Vamos lembrar de novo o começo. Corinto é uma igreja carnal, aonde o homem tá transando com a madrasta, aonde as coisas estão acontecendo ali, e Paulo tá assim, o tempo todo só resolvendo problema, bucha rápida. Então, assim, aqui tem outra bucha que ele está resolvendo, daqui a pouco ele vai voltar, e aí ele está falando da mulher profetizando, ensinando, e ele sabe que ele não está contradizendo a sua palavra, cabe a nós interpretar direito. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!